Senhores vereadores, cidadãos, ouvintes da Rádio Comunidade FM, quem acompanha pelo Facebook da Câmara Municipal, também pelo site da Câmara Municipal, uma boa noite a todos. Declaro aberta a 8ª sessão ordinária do dia 16 de março de 2020. Primeiro, solicito aos senhores vereadores a dispensa da leitura da ata da última sessão. Havendo concordância do plenário, coloco em discussão. Em votação, a ata da última sessão foi aprovada pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhores vereadores, cidadãos, antes de entrarmos nas matérias constantes do expediente, eu quero comunicar a todos que eu acabei de sair de uma reunião na Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, onde também estava o nosso colega vereador Alan João Orlando, que teve a participação dos 2 juízes daqui de Porto Ferreira, dos 2 promotores, do prefeito, de secretário de saúde, secretário de educação, demais secretários, membros aí de convênio médico particular, membros do Hospital Dona Balbina, para a discussão sobre ações e decreto sobre o coronavírus aqui no município. Primeiro, já de antemão, tinha uma suspeita, o secretário de Saúde falou que tem a 2ª suspeita, podendo chegar à 3ª suspeita hoje. E, numa das ações, estão começando a propor a suspensão das aulas a partir do dia 23, suspensão de atividades também ligadas a esporte, cultura, lazer, suspensão imediata do CDI, CCI, outras ações. No momento da reunião, levantamos a questão que, primeiro, creches, se tiver a suspensão, e os pais que trabalham, com quem as crianças vão ficar? Com idosos, que correm mais risco ainda? Segundo, as aulas então vão ser suspensas só na próxima segunda-feira. Como que fica a situação dos bebedouros de água dos alunos das escolas municipais? Aqueles bebedouros que todo mundo põe a mão, abre, outro vai, fecha, abre, coloca, e outros riscos. Então foi uma reunião muito séria, onde a secretária de saúde, o prefeito, informaram que terão boletins diários, informando da situação, tá? E para evitar um mal maior, sim, com certeza, a partir de segunda, dia 23, mas já vai começar essa semana, as informações da suspensão de aulas em Porto Ferreira. Também levantei a questão de merendas, que muitas crianças necessitam da merenda escolar para se alimentar. O prefeito, então, prontamente já acionou a assistência social, a promoção social, fundo de solidariedade, para fazer uma triagem nas escolas e enviar as merendas até as casas dos alunos nesse período. Tá? É uma situação complexa, porque também, para os alunos ir no momento da escola só para a merenda, não adianta nada. Vai ter o contato também naquele momento, que não é esse o objetivo. Tá? O objetivo agora de todos é a prevenção, porque o que está acontecendo na Itália, está acontecendo na Espanha, se acontecer no nosso país, sem a infraestrutura que nós temos, já sofremos com saúde normalmente, que já é um caos. Vocês imaginam se pegar de uma vez uma pandemia dessa, um vírus desse na população, o que vai causar. Tá? Então o momento é sério, o momento é de reflexão, o momento é de cautela, mas é de ações. Só com ação para prevenir que nós vamos poder, de repente, em pouco tempo, voltar ao normal. Porque se ficar do jeito que está, nós vamos ter um problema muito sério e depois nós não vamos dar conta
nem poder público, nem poder particular e nem as nossas famílias dá conta, porque é grave, tá? Eu decidi abrir a sessão dessa forma para comunicar a todos os vereadores. O Alan depois vai falar também, participou da reunião como líder do prefeito. Volto a ressaltar, estávamos lá, o juiz de direito da primeira vara, Dr. Ryan, né? O promotor, Dr. Leandro Viola, da segunda vara, juiz de direito Valdemar Junqueira Bragueto, o promotor Dr. Gustavo, o prefeito Rômulo Ripa, secretário de saúde, secretário de educação, outros de Hospital Dona Balbina, convênios médicos particulares, todo mundo se unindo, porque tem que prevenir, porque nós vamos enfrentar um problema sério. Então, de um caso suspeito, passando para 2, e de repente pode estar chegando o terceiro, e amanhã para 5, depois da manhã para 10, e assim sucessivamente. Se não tomarmos uma ação rápida, a coisa vai debandar, tá? Nós vamos voltar nesse assunto durante a sessão. Leitura da matéria constante do expediente. Recebidos do senhor prefeito. Ofício número 35/2020, encaminhamento do projeto de lei número 5/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial à Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Ofício número 089/2020, em atenção ao requerimento número 29/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando informações a respeito de aparelhos de ar-condicionado instalados na MF Ruth Barroso Teixeira, no Parque Residencial Porto Belo. Ofício número 132/2020, em atenção ao requerimento número 30/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando informações sobre ampliação da área azul no centro da cidade. Ofício número 133/2020, em atenção ao requerimento número 31/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando informações a respeito da ligação entre os bairros São Manuel e Jardim Águas Claras, em que o loteador faria toda a infraestrutura e pavimentação da via de ligação entre os referidos bairros. Ofício número 134/2020, em atenção ao requerimento número 32/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando saber se há possibilidade do Executivo enviar com urgência maquinários da municipalidade para fazer a manutenção das ruas do condomínio agrícola Chácara Cuca Fresca. Ofício número 135/2020, em atenção ao requerimento número 38/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, solicitando saber se há possibilidade de destinar, criar ou contratar uma equipe de manutenção para a limpeza diária na região da Avenida do Comércio. Ofício número 136/2020, em atenção ao requerimento número 43/2020 do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, solicitando saber informações a respeito da área Zona Azul. Ofício número 137/2020, em atenção ao requerimento número 47/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando saber se há possibilidade de que o Executivo solicitar à empresa concessionária do estacionamento rotativo para que a mesma utilize um material melhor qualidade, tanto no papel como na impressão dos tickets do recibo e notificações que são entregues aos condutores de veículo. Ofício número 138/2020, em atenção ao requerimento número 54/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando saber se há possibilidade do Executivo enviar uma equipe do CIOMA para fazer a retirada de mato em uma ampla limpeza de guia e sarjeta, bem como o conserto do passeio público na rua Constantino João, na altura do número 1275, na Vila Daniel. Ofício número 139/2019, em atenção à Lei Municipal 3.194/2015, encaminhamento da cópia digital dos documentos que compõem o processo licitatório, tomada de preço número 003/2020, à Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ofício número 142/2020, em atenção ao requerimento número 40/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando saber se há possibilidade de algum tipo de convênio com o DR, Governo do Estado, no sentido de uma melhor estrutura no trânsito na rodovia Luiz Pizeta. Ofício número 143/2020, em atenção ao requerimento número 41/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, solicitando saber se há possibilidade da troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED nos cemitérios Cristo Rei e da Saudade. Ofício número 144/2020, em atenção ao requerimento número 49/2020 do vereador Gideon dos Santos,
solicitando saber informações a respeito dos parklets da Avenida do Comércio. Ofício número 145/2020, em atenção ao requerimento número 50/2020 do vereador Gideon dos Santos, solicitando saber se há possibilidade de se construir um sarjetão na Avenida Álvaro de Góes Valeriani, com a esquina com a rua João Vicente de Araújo. Ofício número 146/2020, em atenção ao requerimento número 51 do vereador Francisco Donizete Pereira, solicitando informações a respeito da previsão de término e entrega das quadras poliesportivas nos bairros Centenário e Parque Residencial do Porto Belo. Ofício número 147/2019, em atenção ao requerimento a Lei Municipal 3.194/2015, encaminhamento da cópia digital dos documentos que compõem o processo licitatório tomada de preço número 004 e 005/2020 à Comissão de Obras e Serviço Público. Recebidos de diversos. Ofício ADC 027/20, DC da BRH Ambiental Porto Ferreira S.A. Em atenção ao requerimento número 19/2020 do vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva, solicitando informações da empresa BRH Ambiental sobre as intervenções realizadas pela empresa nos últimos 2 anos na Avenida Mariano Procópio. Ofício administrativo número 024/2020 da APAI, encaminhamento da prestação de conta parcial do mês de fevereiro de 2020, referente ao convênio municipal referente ao termo de fomento número 18/2019 à Comissão de Finanças e Orçamento. Recebidos dos senhores vereadores, eu solicito ao plenário a dispensa dos prazos do projeto de resolução número 1/2020 da mesa diretora e do projeto de lei número 06/2020 da mesa diretora e a inclusão na ordem do dia de hoje. Havendo consenso do plenário, estão dispensados prazos incluso na ordem do dia de hoje. O projeto de resolução da mesa número 1/2020 e o projeto de lei número 6/2020 da mesa diretora. Requerimentos. Requerimento número 75/2020. Senhor presidente, requer a vossa senhoria, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor, o prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Os órgãos municipais de fiscalização de posturas estão realizando fiscalizações diárias das constantes infrações referentes ao descarte em vias e passeio públicos de entulho, móveis velhos, galhos de árvores, etc. E se estão aplicando multas no caso de não cumprimento da lei vigente? Em caso positivo, quantas situações já foram feitas no ano de 2019 até a presente data? 2. Existe no município um disco de denúncia para que a população possa denunciar esse tipo de descarte irregular? Em caso positivo, qual o número? Em caso negativo, o executivo poderia criar esse disco de denúncia e divulgar à população. 3. A prefeitura vem realizando alguma divulgação sobre a proibição desses descartes irregulares no município? Em caso positivo, qual tipo de divulgação está sendo feita? Plenário Siragnatos, 10 de março de 2020, José Gustavo Braco Lúcio, vereador. O requerimento número 75/2020, de minha autoria, está em discussão. Em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, com ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Requerimento número 76/2020, senhor presidente. Considerando que o último dia a parte externa da rodoviária sofreu ataque de vândalos, onde os mesmos quebraram vários bancos, requer a vossa senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor, prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. A possibilidade de instalação de câmaras de segurança em pontos estratégicos da rodoviária, para assim tentar coibir ações desses vândalos, proporcionando também uma maior segurança de quem frequenta a mesma. Em caso positivo, quando? Em caso negativo, por quê? Plenário Siragnatos, 11 de março de 2020, José Gustavo Braco Lúcio, vereador. O requerimento número 76, de minha autoria, pedindo câmeras de seguranças em pontos estratégicos da rodoviária para coibir ações de vândalos, está em discussão. Em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, com ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira.
Requerimento número 77/2020. Senhor presidente, requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor, o prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. A possibilidade do recapeamento de algumas ruas do Jardim Porto Novo. Em caso positivo, qual a previsão para a execução das obras? Justificativa: o referido bairro tem recebido ao longo de vários anos apenas operações tapa-buraco, que, com o passar do tempo, devido a chuvas e desgates, frequentemente soltam pedras, aparecem depressões e saliências, dificultando e causando prejuízo ao tráfego de veículos. A Avenida Jean Gabriel Vilim, com o crescimento dos bairros Parque Residencial José Gomes, Parque Residencial Santa Luzia e adjacência, tornou-se uma avenida de extrema importância de ligação, aumentando consideravelmente o número de veículos, o que merece uma atenção urgente por parte da Prefeitura Municipal. Plenário Signatos, 11 de março de 2020, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento de minha autoria que pede recapeamento em algumas ruas do Jardim Porto Novo e na Jean Gabriel Vilim, que tornou-se uma importante avenida de ligação aos bairros Zé Gomes, Santa Luzia, Granjeiros, Porto Seguro, está em discussão. Em votação, aprovado pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Requerimento número 78/2020, senhor presidente. Considerando que a população em geral tem questionado nas ruas e redes sociais sobre a não licitação da ponte sobre o rio Santa Rosa após denúncia do morador. Considerando que esta obra é de essencial importância para a mobilidade urbana da nossa cidade e despertou muito interesse e contentamento da população ferreirense. Requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, solicito que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Favor enviar essa casa de lei, em que situação está no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o referido processo licitatório para que esta importantíssima obra para o desenvolvimento da nossa cidade seja realizada. 2. Existe previsão de retomada dos trâmites legais para que a licitação e depois a obra seja realizada. 3. Favor enviar todas as informações que considerem pertinentes para que a população possa ser informada de modo oficial pelos vereadores. Desde já agradeço. Plenário Signatos, 12 de março de 2020. Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. O requerimento do vereador Elcio Arruda está em discussão e o autor da matéria usará da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes pela Rádio Comunidade, também os internautas pelo site oficial da Câmara e também pelo Facebook. Muito boa noite. Bom, senhor presidente, bem rapidamente, apresentei esse requerimento devido a vários questionamentos que eu tenho tido da população ferreirense, né, que tem esse sonho dessa tão famosa ponte, né, uma obra importantíssima para o desenvolvimento da nossa cidade, melhora da mobilidade urbana, desenvolvimento populacional, toda essa região que será atendida, região leste do município. A gente sabe que, infelizmente, né, tivemos alguns percalços aí que infelizmente a licitação acabou sendo cancelada devido a uma denúncia de um cidadão. Então a gente quer esse requerimento para obter respostas oficiais, para poder estar passando para a nossa população que vem nos questionando, né? Mas a ponte vai sair, a ponte não vai? Vereador Bertazzi também, que está acompanhando de perto, né, todo esse processo, vereador Alan também, se tiver alguma informação, para que a gente possa realmente passar para toda essa população que sonhava com a ponte e agora está sem saber como que vai ficar, como que está, processo, quanto tempo, quando será retomada essa licitação. Então a gente espera o quanto antes, sei que a equipe do prefeito está se empenhando nisso, a parte jurídica, tudo, mas a gente tem que ter uma resposta oficial para poder estar passando para a nossa população, para que a população também fique consciente do que realmente está acontecendo. Então, espero que a resposta venha o quanto antes a contento, para que a gente possa, como eu já disse anteriormente, passar para toda a população ferreirense e que realmente a ponte, né, a tão sonhada ponte, saia naquela localidade. Continue em discussão. Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham pelos meios de comunicação e se fazem presentes, uma boa noite. De suma importância, o requerimento do colega Elcio Arruda,
tendo em vista que a ponte sobre o Rio Santa Rosa é um assunto polêmico e vem gerando aí um certo descontentamento aí por parte da população, porque é uma coisa que a gente não está conseguindo caminhar. Nós tivemos aí, nas últimas semanas do mês de fevereiro, uma denúncia feita por um cidadão daqui de Porto Ferreira, motivada por um grupo político daqui da cidade, com o objetivo de prejudicar o prefeito Rômulo Ripa, mas de uma certa forma acabou prejudicando toda a população de Porto Ferreira, principalmente os moradores lá dos bairros Independência, Santa Luzia, Porto Seguro, Jardim Sérgio Jorneles, Jandira. São mais de 10 bairros que vão ser beneficiados. E por conta disso, houve sim uma suspensão, colega, não um cancelamento. Então a Prefeitura de Pronte, através do Departamento Jurídico, esteve fazendo essa defesa. Na semana passada, o prefeito Rômulo Ripa esteve no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi o órgão que suspendeu aonde foi feita a denúncia, aonde foi feita a suspensão. Vai estar indo ainda essa semana, se eu não me engano, na quarta ou na quinta-feira, novamente, porque vai julgar, foi feito uma reata por uma determinação por parte do Tribunal de Contas para fazer a correção do edital. Então, eu acredito que nessa semana nós já vamos sim ter um resultado positivo, só que a obra que era para se iniciar agora no fim de março, comecinho do mês de abril, vai se iniciar lá só no mês de junho. Mas vamos aguardar a resposta de forma oficial. O comentário que eu tenho para dar para a população de forma extra-oficial, de conversas que a gente vem tendo dentro do gabinete do prefeito, com o prefeito, também com a assessoria do prefeito, vem nos dando essa informação. É importante a gente estar passando isso para a população, mas o mais importante ainda é vir uma resposta de forma oficial para que a gente possa, o mais rápido possível, estar resolvendo esse problema para dar início a essa obra que é tão importante aqui para a cidade de Porto Ferreira. Continua em discussão. Em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, com ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Requerimento número 79/2020. Senhor presidente, considerando que este vereador recebeu reclamações de alguns estudantes a respeito do auxílio transporte, requeira a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, solicito que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Quais os critérios para ter direito ao referido auxílio transporte? 2. O auxílio transporte está sendo repassado aos estudantes em dia? Se sim, enviar comprovante dos pagamentos? Se não, por quê? 3. Quantos estudantes recebem auxílio transporte? 4. Qual o valor total que é repassado a todos os estudantes? Plenário Signatos, 12 de março de 2020, Gideon dos Santos, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Gideon dos Santos. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação. Este requerimento ele vem de encontro a uma matéria, igual eu falei semana passada, que eu estarei colocando em pauta hoje, por ter recebido reclamação de alguns representantes. Até a semana passada o senhor Caio esteve aqui nessa Casa de Lei, solicitando essa demanda, nos questionando a respeito que estava atrasado o repasse do auxílio transporte estudantil. E esse requerimento vem aqui para indagar, saber quais que têm direito a esse auxílio, como está sendo pago, ou se não realmente está sendo pago, apenas para estar esclarecendo a esses estudantes o que está acontecendo ou não. No jornal saiu uma matéria, essa semana aí, com alguns esclarecimentos, mas o requerimento entrou para quê? Para estarmos aí, tirando a dúvida daquele que é o maior beneficiário do auxílio de transporte, que é nada mais do que o estudante que sai de Porto Ferreira e vai fazer a sua faculdade na região, muitas vezes por aqui, não termos mais de uma faculdade para que eles possam estudar.
Não sendo assim, solicito as informações para tais esclarecimentos. Continua em discussão. Em votação. Requerimento aprovado pela maioria dos vereadores. Ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhores vereadores, nós temos a moção de aplauso 7 de 2020, moção de apoio 8 de 2020 e moção de aplauso número 9 de 2020. A primeira de minha autoria, a segunda de autoria do vereador Cabo Eduardo Alexandre, a terceira do Cabo Eduardo Alexandre também, conjunto com a gente. Eu peço todas para inclusão na ordem do dia da próxima sessão. Eu peço para inclusão na ordem do dia de hoje. Se o plenário consentir, estão inclusas na ordem do dia de hoje as moções de aplauso 7, de apoio 8 e de aplauso 9 de 2020. Indicações. Indicação número 88/2020 do vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva, sugerindo que sejam feitos estudos para a instalação de lombadas ou redutor de velocidade em ponto estratégico na rua Valentim Fratini, no bairro Jardim Recreio, para evitar que os motoristas transitem em alta velocidade pela referida via. Indicação número 89/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, sugerindo que seja solicitado junto ao Ministério do Turismo recursos para serem utilizados para melhorias no turismo de negócio e evento no município. Indicação número 90/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, sugerindo que seja notificado com máxima urgência a empresa que está executando obras no Recreio Aeroporto Laranjais devido a afundamentos e buracos na Avenida Júlio de Oliveira Dorta, Padre Nestor Maranhão, Benedito Bittencourt e Arthur Piscinati. Indicação número 91/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, sugerindo que seja realizado com urgência limpeza e tapa-buracos em todo o Parque Residencial José Gomes, Jardim Porto Seguro e Jardim Porto dos Ipês. Indicação número 92/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, sugerindo que seja realizada com urgência toda a sinalização de trânsito e limpeza no bairro Parque Residencial Santo Afonso. Indicação número 93/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, sugerindo que seja realizado com urgência limpeza geral e sinalização de trânsito por placas e de solo no Parque Residencial Santa Luzia. Indicação número 94/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, sugerindo que seja instalado o braço de iluminação no cruzamento da rua Delmira Tavares com a rua Joaquim Miguel Pereira, na Vila Nova. Indicação número 95/2020 do vereador Renato Pires da Rosa, sugerindo que seja feita a poda de grama e retirada de mato na Praça Pascoal Salzano, na Vila Maria. Senhores vereadores, eu deixei na palavra livre inicial para continuar o assunto, mas desta vez sobre as ações na Câmara Municipal. Além de a gente ter um pouco mais de rigor, no sentido de álcool gel, de limpeza e outras atitudes a mais, na sessão do dia 23, possivelmente será feita a portas fechadas, só os vereadores. Tá? Sabemos que são poucas pessoas que frequentam a Câmara Municipal, mas nós estamos apenas seguindo o que todas as cidades estão fazendo. Tá? Por enquanto, vamos deixar suspensa só o plenário, a assistência do plenário na próxima segunda-feira. Tá? Na próxima segunda, nós vamos avaliar como é que estão as medidas e poder também falar se vai ser na outra semana ou não. Tá? São medidas preventivas. Tá? Ainda não há o cancelamento de sessões. Sabemos que são poucas pessoas, mas todos os eventos públicos estão sendo tratados desse jeito.
com seriedade, tá? E com prevenção. Hoje, nós tínhamos até ontem que eventos até 500 pessoas poderiam. Hoje já estão falando de 5 pessoas. Tá? Essa é uma determinação mundial da saúde, das pessoas competentes e das pessoas que podem falar sobre o assunto. Então, na próxima semana, estaremos com a assistência fechada, tá? Na próxima sessão, e aí nós vamos comunicar se vai continuar ou não. Eu peço desculpa, mas são atitudes que estão sendo tomadas em todos os locais. Tá? E nós ainda, com pouca assistência, com pouca gente, mas estamos fazendo para ser modelo, tá? E também para as pessoas seguirem isso. O duro foi igual a reunião de hoje, vereador Alan, que alunos, creches, como é que os pais vão ficar em casa com seus filhos, se os pais têm que trabalhar? Alimentação, merenda, como que vão ficar sem merenda? Por mais que a prefeitura vai tentar fazer uma entrega de merendas, jamais vai conseguir o êxito total no assunto. Então, são medidas que é para prevenção. Mais uma vez nós vamos falar. Aqui é pouco, mas o exemplo tem que ser dado em todas as áreas. O duro é acontecer que nem na Europa, que está próximo, era na Ásia, veio a Europa e está vindo para a América com tudo, tá? O duro é a gente depois não ter controle mais. Então é melhor prevenir do que depois ter uma ação muito pior que nós vamos ter que fazer. Aqui é pouco, volto a dizer, mas são medidas que têm que ser tomadas pelo poder público, como exemplo, tá? E não querer fazer política em evento público, igual o presidente da República fez, numa hora que não deveria ter feito. Uma atitude impensada, de uma pessoa que está para comandar o país e não para badernar o país. Tá? Com a palavra, vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelos veículos de comunicação, muito boa noite a todos. Bom, vou ao encontro da fala do presidente da Câmara, que participou hoje da reunião no Poder Executivo, onde estiveram presentes também os representantes do Poder Judiciário e da Secretaria de Saúde, sobretudo, para que a gente pudesse tratar a respeito do assunto. Então, o vereador Gustavo representando a Câmara e eu como líder do governo, para poder dialogar junto com os demais colegas. O prefeito nos ligou hoje, no final da manhã, para tratar desse assunto, haja vista as recomendações aí em esfera não nacional, mas mundial em relação ao assunto. Importante que o presidente da Câmara tratou, inclusive o presidente tratou desse tema na reunião de hoje, muito bem proposto por ele, a respeito da questão do gráfico do que atinge a doença. Então, a gente pode, como algumas pessoas têm feito, inclusive o presidente da República, tirar sarro no que se refere à quantidade de casos no Brasil. Mas, se você estudar as linhas dos países que hoje estão na pandemia, era a mesma situação. Então, tirou sarro, só tem 50 casos, só tem 35 casos. E hoje eles não conseguem controlar nem a quantidade de casos que existem. Porque a pessoa não foi ainda diagnosticada, mas ela está com a suspeita de possuir o vírus. E ela teve contato com 15, 20 pessoas. Em 3 dias ela vai vir a ser diagnosticada. E depois de 15 dias, essas 10 pessoas também tiveram contato com outras pessoas. Por isso que o gráfico ele aumenta muito rápido, num prazo de 10 dias. Como o gráfico no Brasil já tem aumentado num prazo de 3 dias. Por causa dos contatos. A pessoa não sabe que ela está com o vírus ainda ou não. Então é uma questão de prevenção. E nós, inclusive, comentando aí, até com o Maquininha, assessor aí do Poder Executivo aqui na Câmara, falando hoje por telefone, e com outros colegas aqui na casa, o vereador Dentinho, o vereador Sérgio, nós mencionamos uma matéria que saiu ontem à noite, na Folha de São Paulo, onde o presidente da Argentina, ele com apenas 43 casos no país, já fechou todas as fronteiras do país, porque ele não quer que o gráfico nem chegue a aumentar. Então, que ele não vai esperar
atingir 250, 300, 400, porque ele não quer correr o risco do gráfico aumentar, e vai ao encontro da fala do vereador Gustavo. Nós somos países subdesenvolvidos. Nós não temos estrutura nem para atender às condições hoje de demanda da população. Imagine um novo problema de saúde aqui, no SUS, da forma que está. E a Argentina, a mesma coisa. Então, nós temos que tratar das questões aí de prevenção. Temos 3 suspeitas. Se as pessoas estiverem aí em contato com tanta gente nesses 3 dias, 2 dias, e aí? Elas também não sabiam que elas estavam com vírus. Para quantos números nós vamos? Para que correr risco desnecessário? Está todo mundo tomando esse tipo de medida. Não é? Foi a fala hoje dentro da reunião, lamentava a atitude ontem do presidente da República, tirando sarro, inclusive, da questão do vírus. É lamentável. A opinião pessoal dele, ele deveria guardar com ele. E num ato desse, ele tem que ser presidente da República. E não ter ido, até porque ele está com recomendação médica de não ir, já que o secretário executivo dele contraiu o vírus, por exemplo. E um outro senador que acompanhou a comitiva também está com vírus. Então, gente, o assunto acho que não é para tirar sarro, não. E a prefeitura tem que trabalhar já com a prevenção e não com o surto do vírus e que não vai conseguir controlar, porque nós não temos estrutura para isso. Inclusive, é uma demanda populacional. A população tem pedido isso. Para os vereadores, que os colegas sabem disso. A quantidade de mensagens que nós estamos recebendo, perguntando, vocês não vão fazer nada? Vai continuar, as atividades continuarão normais? Porque outras cidades já estão suspendendo as atividades de escola e etc. O prefeito vai lançar um decreto, dito que hoje ou amanhã, com todas essas recomendações já, e de que forma que a Prefeitura Municipal vai trabalhar em cima disso. O presidente da Câmara também fará a mesma coisa nesse sentido aqui no Poder Legislativo, e a Secretaria de Saúde vai promover os boletins diários para que informe a população como que estão os casos aqui no município e de que forma que a saúde pública vai tratar cada um desses casos. Então, a gente vai passar as informações e os vereadores eu solicito para que também utilizem as redes sociais para informar cada um do cidadão. Pela ordem. Senhores, hoje eu fiquei preocupado quando eu fui abordado por uma pessoa e virou e falou assim, não, eu sou pobre, eu não pego. Pega sim. Todos nós estamos correndo risco. Não adianta a população, eu sou brasileiro, eu não pego. Pega sim. Todos nós. Com a palavra, vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação. Hoje, infelizmente, a palavra inicial ela está sendo utilizada por uma condição um pouco complicada dentro de nosso município. Não vou falar de nosso país hoje, porque temos que falar um pouco de nosso município. Mas, no dia 30 de janeiro, este vereador que vos fala aqui nessa tribuna enviou um requerimento à Secretaria de Saúde e ao Executivo para perguntar quais ações estavam sendo tomadas a respeito se caso o vírus chegasse ao nosso município. Tivemos informações que já estavam feitas algumas divulgações em rádios, em internet, embora ainda já não estavam sendo feitas, a qual solicitei a todos os vereadores, perguntei se tinham visto alguma coisa, mas, no entanto, atendendo essa demanda, já foram para as redes sociais, rádios, começaram a falar sobre a prevenção, sobre o que fazer se caso acontecesse em nosso município. Quando eu mandei esse requerimento, a resposta me veio que o caso era concentrado na China, com 20.471 casos na China, e que o restante do mundo tinha 159 casos. Já era para estar preocupado dentro da nossa cidade. Embora o Brasil quem está mais acima estava muito menos preocupado com isso. Porque se estivesse preocupado, teria cancelado o carnaval, teria cancelado eventos a qual havia aglomeração. É complicado a gente falar desse jeito, porque cancelaram o carnaval, mas não cancelou o carnaval e hoje cancela outras coisas por causa que o país está passando por casos confirmados, aproximadamente 250 casos confirmados em nosso país. Dentro de nosso município, estamos aí podendo ir para o terceiro caso. Quando se fala em 159 casos em outros países, nós vimos aqui
uma expansão em 3 dias muito grande dentro de nosso país, da nossa casa, do nosso país. A expansão de aumento. Então, vê que o quê? Que a transmissão desse vírus, ela é muito rápida. Então, vemos aí escolas cancelando aula, faculdade federal, as FATECs, ETECs, todos aí parando, nos grandes centros, trabalhando em casa, alguns já estão trabalhando nas suas casas, e nós precisamos tomar essas medidas, as quais estão sendo tomadas a partir de hoje. A partir de hoje, nós estamos passando por um processo de alerta, e o cidadão muitas vezes leva de brincadeira um assunto tão sério quando se fala em saúde pública. Como foi falado aqui pelo vereador Alan, muitas vezes nós não temos uma demanda para atender nem o nosso município no que nós necessitamos aqui. Imagine se amanhã isso se expande para casos confirmados. Quantos leitos nós temos em nosso hospital para atender a população? Então isso se trata de um trabalho conjunto, legislativo, judiciário, executivo, empresa pública, privada, e todos que puderem aí estar trabalhando em prol da prevenção. Por quê? Porque a prevenção é o melhor remédio para que não expanda bastante. Muitos idosos hoje não vão entender, sendo que moramos no interior, eles não entendem o porquê que não podem ficar com seus netinhos, o porquê que não podem ficar com as crianças. Mas isso precisa o quê? Que o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário possa trazer aí à população um esclarecimento do porquê. Porque aqueles mais idosos, eles não entendem, eles ficam preocupados. Vai cancelar um pouco aí, parar o CCI, as atividades que tem no CCI, as atividades do CDI vai parar também. E para esses idosos aceitarem essa condição? Nada mais que esclarecimento. Se esclarecermos a população, haverá um grande entendimento. Então precisamos fazer o quê? Trazer a informação do porquê que está fazendo isso. Porque não adianta estar passando na televisão, estar passando em outro lugar, por quê? Porque a gente só vê lá longe, mas dentro da nossa cidade a gente não consegue enxergar. Então precisa ter uma circulação interna, o mais breve possível, redes sociais, jornais, através dos grupos de WhatsApp, os amigos, vereadores, a população, a qual puder informar e trazer aí aos nossos cidadãos maiores esclarecimentos para quê? Para que venhamos a ter êxito, né, em parar este vírus no nosso município. Que não venha a ser uma pandemia dentro da nossa cidade, senão nós estaremos, infelizmente, complicadíssimo para atender essa demanda. Sendo assim, solicito a todos alerta, dedicação, um com os outros, a compreensão nos cumprimentos, nos abraços, para que não venhamos aí trazer um grande prejuízo a Porto Ferreira. Senhores vereadores, solicito a dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia. Havendo consenso do plenário, entramos então na ordem do dia, onde nós temos o projeto de lei complementar número 3 de 2020, caráter de urgência, que, em segunda discussão, altera o anexo 8º da Lei Complementar 111, 31 de maio de 2011, com a redação dada pela Lei Complementar 212, de 12 de março de 2019, que dispõe sobre o quadro de pessoal e evolução funcional dos servidores da Prefeitura no município de Porto Ferreira. Eu coloco em discussão, coloco em votação. O projeto foi aprovado em segunda discussão pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Ismael Miguel da Silva, Elcio Arruda, Sérgio Rodrigo de Oliveira e Gideon dos Santos. Temos agora também em segunda discussão, por isso que não vou ler os pareceres das comissões, o projeto de lei complementar 2 de 2020, que altera os dispositivos da Lei Complementar 195, de 15 de agosto de 2018, altera os anexos 5º e 10º da Lei Complementar 111, de 31 de maio de 2011, que dispõe sobre o quadro de pessoal e evolução funcional, também em segunda discussão. Em discussão, em votação, aprovado pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Ismael Miguel da Silva e do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Temos agora
com autorização do plenário e a dispensa dos prazos, e a autorização para colocar na ordem do dia de hoje, o projeto de resolução número 1/2020, da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, 2021-2024, nos termos do artigo 29, do inciso 6º da Constituição Federal. O subsídio mensal dos vereadores para a próxima legislatura fica fixado no mesmo valor que é hoje. Portanto, não terá nenhum aumento ou reajuste para a próxima legislatura. O projeto de resolução número 1/2020 está em discussão. Está em votação. Vereador Elcio. Vai aprovar? Vai sair? O projeto que fixa o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, sem nenhum reajuste, sem nenhuma remuneração, foi aprovado pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Elcio Arruda, do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira e do vereador Ismael Miguel da Silva. Temos agora o projeto de lei número 6/2020 da mesa diretora, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais ou cargos com atribuições equivalentes para a próxima legislatura, no artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. Os pareceres em conjunto das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento não tem nada a se opor, deixando o mérito para ser discutido em plenário. Os pareceres dizem que é constitucional. Coloco os pareceres em discussão. Em votação. Pareceres aprovados pela maioria dos vereadores. A ausência do vereador Elcio Arruda, do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira e do vereador Ismael Miguel da Silva. Coloco agora em discussão o projeto de lei número 6/2020, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, cargos com atribuições equivalentes para a próxima legislatura 2021-2024, também sem reajuste e sem aumento. Coloco em discussão. Coloco agora o projeto de lei número 6/2020 em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, com ausência do vereador Elcio Arruda, do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira e a ausência do vereador Ismael Miguel da Silva. Foi aprovado, então, o projeto de lei número 6/2020, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e cargos com atribuições equivalentes para a legislatura de 2021-2024, sem nenhuma remuneração e sem nenhum reajuste. Temos agora a moção de aplauso número 7/2020, de minha autoria, ao Caio Alexandre Assis Mantovani, parabenizando pelas eleições do Clube de Campo das Figueiras e toda a diretoria executiva e conselho deliberativo que foram eleitos na última semana. A chapa composta foi a Ação e Resultado, com a seguinte composição: Caio Alexandre Assis Mantovani, presidente; Ridnei Giovannini, vice-presidente; Antônio Valdir Arnone, primeiro tesoureiro; Douglas Lau Mesquita, segundo tesoureiro; Reginaldo Luiz Tejada, primeiro secretário; Marco Aurélio Aona, segundo secretário. Eleitos também os mais votados para o Conselho Deliberativo: Mauro César Bruno, Antônio Carlos Galo Júnior, Paulo César Noni, Luiz Fernando de Stefano, Bruno Martins de Stefano, Aldo Luiz Rocha, Cláudio José Medeiros, Sebastião Guilherme Barbosa Fonseca, Kleber Sebastião Fabre, Leandro Falco Moreto, Carlos Henrique Ribaldo Costa, Sérgio Fabrício Moraes Armente, Carina Aparecida Longobardi, Adão Eduardo Ostrowski, Francisco Jorge Andreotti Neto, Eduardo César Mariano, José Eduardo Bife, Alexandre Broto Vila, Wanderson Ricardo de Carvalho e Vanderlei Fenili. Coloco a moção número 7/2020 em discussão. Em votação.
A moção foi aprovada pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Elcio Arruda, ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, ausência do vereador Ismael Miguel da Silva. Moção de apoio número 8, 2020. Eu peço ao Eduardo Alexandre Moreira da Silva, autor, que leia, por favor, a presente moção na tribuna. Moção de apoio número 08/2020. Moção de apoio ao artigo 11 da PEC 113A, que altera o parágrafo 8º do artigo 14 da Carta Magna, em tramitação no Senado Federal, incluído na ordem do dia em 12/8/2019. Outro sim, urge a necessidade de que o artigo supramencionado seja apresentado como uma proposição autônoma, sendo certo que a norma visa corrigir um erro da Constituinte que exclui o básico dos direitos políticos aos policiais e bombeiros militares, o direito de concorrer em igualdade de condições aos demais candidatos e ter o direito a retornar ao seu trabalho como todos os funcionários públicos. Destarte, já se passaram 32 anos da promulgação da Constituição de 88. Deste modo, a aprovação dos direitos políticos aos militares estaduais seria razoável, uma vez que manteria a proibição de filiação partidária, mas o policial e o bombeiro militar teria o simples direito de voltar a trabalhar em suas respectivas unidades, no qual se dedicou a fio, defendendo a pátria com o sacrifício da própria vida, se preciso fosse. Diante do exposto, requeiro a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que seja enviada cópia da presente moção ao Senado Federal, em nome do excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, demonstrando o nosso apoio ao artigo 11 da PEC 113A. A presente moção de aplauso está em discussão. E com a palavra, o autor da moção. Uma explicação bem rápida. Essa PEC 113A trata-se da reforma política. E o artigo 11 trata especificamente no direito dos policiais retornarem ao trabalho para completar os anos restantes que faltam aí para a sua aposentadoria. E hoje não tem essa plenitude de direito, né? Aliás, não é nem plenitude de direito, uma vez que manteria a filiação. Então, eu peço o apoio dos senhores para que seja aprovada a referida moção e que seja enviado ao Senado. Me desculpe a indelicadeza, eu esqueci de dar boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e a todo o público aqui presente e nos meios de comunicação. A presente moção continua em discussão. Em votação. Aprovada pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Elcio Arruda, do vereador Ismael Miguel da Silva e do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, que acabou de ligar aqui na Câmara dizendo que foi ao médico, pediu para o doutor Ivo vir avisar, e melhoras para o nosso amigo, nosso colega Sérgio Rodrigo de Oliveira. Tá? Você lê. Moção de aplauso número 9 de 2020, feita pelo Eduardo Alexandre Moreira da Silva, subscrita também, junto comigo aqui, José Gustavo Braga Colucci, e pelos demais vereadores. É a moção de aplauso número 9 de 2020, considerando que os policiais militares Cabo PM Eliton Adriano Lourenço, Cabo PM Edenilson de Moura Jimenez e o soldado Leandro dos Santos Ribeiro foram homenageados como policiais nota 10 pelo governador do Estado de São Paulo, João Dória. Título este que reconhece o bom trabalho policial,
considerando que esses policiais valorosos há anos prestam serviços na cidade de Porto Ferreira, se destacando entre 100 mil homens da instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, seja enviada a cópia da presente moção de aplauso à 4ª Companhia PM, pelo excelente trabalho prestados aos cidadãos e ao município de Porto Ferreira. Estas congratulações são extensivas ao comandante do 38º BPM e Tenente-Coronel Valdemir Guimarães Dias, e ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, Leonardo Regis Ramos, e a todo o efetivo da 4ª Companhia. Plenário Sirignatos, 10 de março de 2020, Eduardo Alexandre Moreira da Silva, vereador. José Gustavo Braga Colucci, vereador. A moção está em discussão. Em votação. Aprovada pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Elcio Arruda, do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira e do vereador Ismael Miguel da Silva. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, eu passo para a palavra livre final, vereador Kiko Mecânico. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelo meio de comunicação. Eu queria dar um recado aqui ao pessoal do Pascoal Salzano, que vieram falar comigo ali a respeito da última rua ali, inclusive a rua 12 Tese, lá João 12 Tese, e eu entrei conversando aí na prefeitura, conversando com o prefeito, e ele me disse que ali a companhia disse que foi tirada, o asfalto ali acabou, ele tem que refazer o asfalto. Não é um recapeamento, é refazer. Então, houve umas mudanças até financeiramente ali, mas já está tomando todas as medidas cabíveis ali, vai fazer primeiro os bueiros ali de águas fluviais, para que o asfalto não venha aí, o recap não venha com um prazo curto aí ser estragado de novo. Então, eu peço a compreensão daquele povo ali, o pessoal que veio falar comigo, que vai ser feito sim, todo o reparo e novo asfalto ali no pedaço, mais ou menos 400 metros tem que fazer o asfalto novamente. Vem a máquina, socar tudo ali direitinho, não é apenas um recap, tem que refazer aquele lugar. Eu queria também falar aqui do sargentão, uma indicação que eu fiz aqui, dia 24 de outubro de 2019, a indicação número 422, ali do Jardim Recanto Bela Vista, a qual foi feito aqui pelo nosso amigo, o nosso vereador Gideão, né, Gideão? E fez ali para que fosse refeito. Eu fiz a indicação e você fez o requerimento. Então, na época, eu procurei ali o Tiago direitinho ali, ele disse que estava pronto, estava para fazer aquilo ali. Foi em outubro que eu fiz essa indicação. E tenho certeza que, reforçando aí esse requerimento seu, eu tive a notícia que já vai fazer ali. Já tinha falado para mim ali em novembro, por ali, que já ia fazer. E agora um reforço. Então, todos os vereadores, assim, que você deve ter recebido reclamações também daquela saliência ali, daquela depressão ali, como eu já recebi várias vezes, várias denúncias dali, daquele local, e aí vai fazer. Eu queria deixar aqui claro que a gente junto aí estamos trabalhando para a população. Mas aí eu queria desejar aí um bom fim de semana a todos, uma boa semana a todos, que Deus seja na vida de cada um de vocês. Gideão dos Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação. Primeiramente, começo a minha palavra ali final, para fazer uma cobrança aqui, a qual hoje recebi um vídeo da creche ali do Porto Belo, a qual ela estava completamente alagada. Mas um problema que para a prefeitura estar resolvendo. Mais um problema aí para a prefeitura estar resolvendo. Infelizmente, as crianças hoje ficaram um pouco sem condições de estudar, entraram um pouco mais tarde. Certo que a chuva de ontem foi um pouco forte, até derrubou uma árvore aqui na porta da Guarda Municipal com a câmera aqui. E, infelizmente, nós precisamos aí dar manutenção. A gente sabe que as mãos de obras, ela está um pouco escassa na Secretaria de Obra e Infraestrutura, mas nós recebemos a reclamação do cidadão e viemos aqui cobrar do Executivo para que venha aí tomar as medidas cabíveis com as nossas creches, porque quando se fala de criança, e realmente, vereador Kiko, vereadores, esses dias atrás eu passei por aquela creche e realmente precisa de uma reforma, precisa de uma pintura, tanto quanto a creche a qual o vereador Marcelo mandou um requerimento semana passada, a creche do São Manuel também, a gente passa ali e não tem cara de creche, tem cara de local abandonado, então precisamos aí dar uma cara nova, uma alegria, até por ser escola, dar uma cor legal, dar uma alegria, fica um negócio mais bonito, mais confortável aos monitores, mais confortáveis aos pais, e o pai sente mais segurança em ter ali um local bem bonito e ajeitado para o seu filho ficar. Essa reclamação tive e peço aí providências quanto a essa creche do Porto Belo e as demais creches que necessitam de algumas manutenções. Também, aqui o requerimento número 49, a qual enviei a esta Casa de Lei, solicitando informações aos valores daqueles parklets que foram feitos ali na Avenida do Comércio. Vim falar uma palavra final, porque recebi reclamação de morador que não sabia o preço de cada um e vieram nos questionar. E sendo assim, como o nosso requerimento ele é aberto ao público, não me impede de ler e trazer esclarecimento àquele que pediu a informação. E veio a resposta que serão instalados 6 parklets no circuito cerâmico, que a escolha dos locais para colocar esses parklets foram em reunião no dia 23/11 com os líderes dos setores e integrantes do comitê da cerâmica artística e decoração, a qual ficou definido ali que seria colocado em locais a quais teriam mais acesso, que trabalhava mais no ramo alimentício. Justo colocar na porta de alguns lugares que tem ali seus restaurantes, algum lugar para comer, a qual o turista pode descansar. Mas o que nos chamou a atenção aqui foi o valor dessa obra, que 6 parklets ficaram no valor de R$ 432.396,66. Nós vimos aqui, foi licitação, claro, a empresa que ganhou, certo que quando se passa por licitação, o preço mais baixo, o preço mais justo, seria feito. Mas eu acho que o preço de R$ 70 mil por cada parklets aqui, eu acho um pouco alto. Mas estou trazendo aqui uma informação ao cidadão que nos questionou. No dia a dia, então, saiu aí aproximadamente R$ 72 mil cada obra daquela que está sendo feita na Avenida do Comércio e também um pouco aqui para baixo, ali perto de algumas lojas. Sendo assim, solicitando também que dê uma atenção ali ao Pascoal Salzano, vereador Kiko ali, que é daquela área. Ele sabe que o bairro inteiro foi novamente recapeado, ficou lindo, parabéns à administração, graças também à parte do financiamento, a qual esta Casa de Lei, os vereadores aprovaram para que viesse a beneficiar os bairros que necessitam de reparo, assim como será beneficiado Jardim Aníbal, outros bairros, a qual foi beneficiado o Águas Claras também, que ficou muito bem feito ali o recap, um trabalho muito detalhado, uma espessura muito boa da pavimentação que está sendo feita, mas infelizmente deixaram a última rua ali de baixo, não lembro o nome dela, sem fazer, devido que não existe a tubulação pluvial. Mas assim, gente, não adianta a gente fazer um bairro inteiro e esquecer de uma parte importante do bairro.
eu acho que é a gente tirar a roupa do Zé e colocar no João. Eu acho que a gente tem que fazer o quê? Nós temos que fazer corretamente. Faz o bairro inteiro. Não adianta agradar José Maria e não agradar o Gideon. Não adianta, a gente tem que agradar toda a população do bairro. Vamos fazer o serviço completo. Vamos terminar. Faltou uma rua? Vamos fazer essa rua. Faltou a tubulação pluvial? Vamos dar um jeito de fazer para beneficiar o cidadão. Cidadão reclamando, todas as vezes conosco, nos procuram. E aqui, o porta-voz do eleitor, o porta-voz do cidadão é nessa casa de lei. Uma outra questão também ali, passando a ponte do Mogi, nós temos ali um grande vazamento de esgoto quando chove. Já foi reclamado, a empresa BRK, agente reguladora, com requerimento e indicação para que se tomasse a providência, e novamente ontem, de novo, esgoto vazando na rua. Segundo informações da BRK, que as águas pluviais estão sendo lançadas na rede de esgoto. Mas segundo conhecimento nosso, se a empresa está responsável por esse trabalho, ela que deu um jeito de acabar com esse vazamento de esgoto. Não só lá, aqui no Calçadão também, alguns dias vazam esgoto por causa da chuva. É triste nós vermos essa realidade em nosso município. Um serviço que não é barato, que é pago por todos os moradores, por todo cidadão, mas infelizmente, ali mesmo, perto do Trevo do Cristo, Santa Cruz ali, nós temos um comerciante, a qual, 2, 3 comerciantes, a qual o seu estabelecimento recebe um grande público. Mas nos dias de chuva, insuportável o cheiro dentro desse lugar. E nós estamos aqui há 2, 3 anos pedindo, cobrando, e nada tem sido feito. Então, por favor, da empresa BRK, esses são responsáveis, a gente é reguladora, tome providência para que esse cidadão não venha a ser mais prejudicado. Infelizmente, todas as chuvas nós temos aí esse vazamento de esgoto em alguns pontos da cidade. Então venho aqui deixar uma indignação não desse vereador, mas desse cidadão que nos procuram. Cidadão que vem até aqui, a qual desce de bicicleta para trabalhar, volta do trabalho de bicicleta, e é obrigado a passar ali naquele alagamento, aquela água com mau cheiro sendo jogada nas costas, aquele que tem bicicleta ou de moto com a perna toda cheia de esgoto. Então precisa ser logo feito esse trabalho. Também eu tive reclamação do Pascoal Salzano também, de um jovem que mora lá, que solicitou que fosse colocado placas de rua. Infelizmente, o morador de Porto Ferreira, ele se perde dentro da própria cidade. Isso não é de hoje, faz tempo já, não começou nessa administração, já vem de várias administrações aí passadas, mas já está na hora de mudar, gente. Quanto custa uma placa para colocarmos nas esquinas aí? Foi solicitado há um tempo atrás algumas placas de pare, lá no Jandira também, alguns acidentes teve, nada foi feito ainda. Então nós estamos solicitando para quê? Para evitar acidente, para que o cidadão não fique perdido dentro da própria cidade, que isso é muito feio. Então, sendo assim, solicito essa demanda para o Executivo, para a BRK, que vem aqui a beneficiar o cidadão ferreirense. Isso chama-se legislar, trabalhar em nome do povo. Já disse, a reclamação não é minha, a reclamação é daquele munícipe que contribui com o seu imposto e que vem nos procurar porque somos porta-voz deles aqui. Do demais, quero aqui deixar uma boa semana, que Deus venha nos dar paz, nos dar saúde e que tenhamos força neste momento difícil a qual iremos passar. Entendo eu que ainda passaremos por problemas muito grandes com esse vírus aí, que infelizmente chegou ao nosso município. Então, que nós tenhamos garra, tenhamos o principal companheirismo. Vereador Dentinho, as redes sociais que tantos disseminam aí maldade contra os vereadores, poderia agora ser usada para quê? Para falar sobre a prevenção desse coronavírus. Então, esses fake news a qual gostam de bater, de brigar, de falar algumas coisas, que venham aí trazer informações úteis à sociedade, úteis ao ferreirense, para quê? Para que venhamos com unidade combater aquilo que infelizmente não é nosso, mas chegou até aqui. E se chegou aqui, cabe a nós cuidarmos dessa situação. Muito obrigado, boa semana a todos. Por último, vereador Renato Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, meu boa noite. Queria, presidente, relatar uma passagem bíblica alusiva ao que nós estamos passando e vivendo hoje. Está em Lucas 21:11, diz assim, ó: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares,
coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Em Mateus 24, 6, responde: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, se ainda não é o fim, é a hora de lutar. É hora de cada um fazer a sua parte. Hoje, o mundo inteiro está em polvorosa por causa de um vírus. Aparentemente é uma coisa tão simples e fácil de se vencer. Mas não é, a realidade não é essa. Porque se cada um fizer a sua parte, sim, vai ser fácil. Mas nós precisamos contribuir, cada um contribuir, evitando agrupamentos, evitando aglomerações, comparecendo num pronto-socorro, se for de extrema urgência, se for uma emergência, na verdade. Comparecer num posto de saúde, no SEMI, no hospital, em caso de extrema urgência. O momento é de vencer a luta quieto, em casa. Porque na rua estamos correndo risco, no trabalho estamos correndo risco. Aonde nós estivermos, nós estamos correndo risco. Então precisamos tomar as medidas necessárias, que são simples. Cuidados básicos, lavar as mãos constantemente, várias vezes durante o dia, com sabão, só isso. Esse é o principal meio, a principal medida para se combater e para que não se pegue esse vírus. Então, fica essa mensagem de luta de cada um de nós. É hora de lutarmos para vencer mais esta batalha. Muito obrigado. Senhores vereadores, vereador Alessandro Rossi Bertazzi, vereador Cabo Eduardo Alexandre, vereador Marcelo Zelim, vereador Alan João Orlando, vereador Gideon dos Santos, vereador Renato Pires da Rosa e vereador Kiko Mecânico. Até agora presentes na sessão. Público presente, ouvintes da Rádio Comunidade, quem acompanha pelo Facebook, site da Câmara Municipal, uma boa noite. Antes de entrar no assunto, Renato, parabéns pela sua fala. Nós não podemos deixar também de executar os nossos trabalhos. Dentinho, sobre a indicação, requerimento nosso, nós já fizemos junto, São Manuel e Águas Claras, a ligação, Tiago Luiz Terassi, secretário de Infraestrutura e Obras, disse que já havia respondido num outro requerimento de nossa autoria, que as obras de ligação terão que ser executadas pela empresa Salzano Empreendimentos Imobiliários e participação limitada. É um termo de compromisso e acordo assinado em 26/2/2018, sendo que a referida empresa tem um prazo de até 3 anos para executar as citadas benfeitorias. Tá? Até dia 26/2/2021. Até lá, o Departamento de Obras está esperando as condições climáticas para continuar passando moto niveladora e outras coisas a mais. Se a partir dessa data não for cumprido o TAC, será meios judiciais. Então a empresa tem até dia 26/2/2021 para regularizar a ligação do São Manuel e Águas Claras. É uma resposta à nossa população. Assim como o vereador Kiko e o vereador Gideon, ali na rotatória do Porto Belo, o Márcio Rogério Simplício, secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, disse que teve pessoalmente com o senhor Danilo Luiz Desan, diretor regional do DR, onde fez todos os pedidos sobre o assunto, entregou o ofício, colocou o número do ofício aqui, com o problema apontado, com fotos, com mapas. E o diretor comprometeu-se a levantar esse processo, porque ele disse que já tem no DR um projeto para tal acessório, para tal
rotatória naquele local. Então, são duas respostas de requerimentos importantes, uma de rotatória na entrada do Porto Belo e Las Palmas e Vila Real, e a outra ligação do São Manuel e Águas Claras, que nós temos que dar satisfação para a nossa população, porque não adianta só fazer o requerimento e depois vocês não têm uma resposta do que é que está acontecendo. Senhores vereadores, mais uma vez eu vou ressaltar que eu estive junto com o Alan, líder do prefeito, numa reunião às 17 horas no gabinete da Prefeitura Municipal, com a participação do juiz de direito da primeira vara, Dr. Ryan Alan, é isso, e o promotor, Dr. Leandro Viola, e o da segunda vara, Dr. Juiz de Direito, Valdemar Junqueira Bragueto, e do promotor Gustavo Zamprognato, com a participação do prefeito Rômulo Ripa, com a participação de membros do Hospital Dona Balbina, dos convênios públicos Balbinas e São Francisco, da secretária municipal de saúde, da secretária de educação e outros secretários a mais, para discutirmos as ações que o município irá fazer. Primeiro, a partir do dia 23, provavelmente, suspensão das aulas aqui em Porto Ferreira, em escolas e creches. Portanto, pais começam a se preparar. Segundo, suspensão da atividade já imediata, acho que do CDI, do CCI, vai ver como que vai fazer no Parque Henriqueta, por mais que lá é aberto, não pode coibir a prática de esporte, que acho que tem que estimular o esporte, mas vai coibir para não ter aglomeração. Feirinha na praça, atividades relacionadas a balé, a outras atividades de cultura, de esporte, de lazer, canceladas. Eventos públicos, alvarás para eventos, como teve o circo aqui esses dias, cancelados. Nós temos que prevenir, porque se isso aí alastrar na nossa população, o nosso sistema de saúde não vai dar conta. As crianças são um pouquinho mais imunes, podem levar para casa. Por quê? Qual que é o sistema de tomar água nas escolas hoje? O aluno vai lá no bebedouro, abre aqueles bebedouros, toma água, sem lavar a mão, sem fazer nada, o outro vai, fecha, toma água, mesma coisa, põe a mão na torneira. Como que vai fazer para higienização desse material toda hora? Não tem como. Tem a preocupação com o caso da merenda. O prefeito está solicitando ao Fundo Social de Solidariedade, à Promoção Social, aos agentes da parte social, o Gideon sabe disso, para fazer um levantamento das pessoas que necessitam da merenda e, quem sabe, levar as merendas nas casas, porque não pode servir as merendas na hora de escola também. Tipo assim, não vai ter aula, mas vai servir a merenda. Dá na mesma, não pode ter aglomeração. Outras coisas que tem que ser vista e revista e analisada, as crianças de creche principalmente, vão ficar com os pais, e se os pais estiverem trabalhando, vão ficar com avós, que correm mais os riscos. Tá? Então, várias ações foram levantadas, nós não estávamos brincando de fazer política, ali estavam juiz, promotor, prefeito, presidente da Câmara, vereador e outras pessoas, porque o assunto é grave. Tá? Nós sabemos que é pouca assistência aqui na Câmara Municipal, mas a segunda-feira que vem estará fechada ao público a assistência, por enquanto, se não tiver que suspender as sessões ainda. Por enquanto não. Mas por que isso, Zé Mário? Por que isso, Marcelo? Para mostrar exemplo, o exemplo tem que vir de cima, e não fazer o que o presidente Bolsonaro fez, e contra as determinações de saúde, e participar de aglomeração. Não é hora para isso. É hora para a gente prevenir, para não chorar muito depois. O nosso povo não tem condições, se isso aí começar a alarmar. Nós tínhamos um caso suspeito, hoje tem 2, está chegando o 3º. Amanhã vai ter 5, depois da manhã vai ter 10. Nós estamos olhando a Itália, o que é isso, gente? Ontem, a hora que eu estava assistindo o Fantástico, a primeira-ministra da Alemanha dizendo que 70% do povo alemão pode contrair o vírus. A Suíça não decretou o estado que tinha decretado hoje, nem na Segunda Guerra Mundial. O Coliseu,
a Praça do Vaticano, outras coisas mais, aquelas fontes lá na Itália, em Roma, sem ninguém. Nós não estamos brincando de assustar o povo. Nós estamos pedindo conscientização. Tá? Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque ninguém está brincando de assustar ninguém. Então, se de repente a gente tomar algumas atitudes boas e certas, podemos entrar no caminho da Coreia, que está diminuindo, do Japão, que está diminuindo, e voltar ao normal as atividades, para não parar de uma vez, para não acontecer igual a Itália, Espanha, etc. Tá? Então é hora de conscientizar, é hora de se unirmos, porque o inimigo agora é um mais poderoso. Então é hora de ter Deus no coração e consciência na cabeça e boas atitudes. Uma boa semana a todos vocês. Eu encerro essa sessão com uma salva aos pavilhões.